Impacto femoroacetabular, a popular IFA. Se você sabe o que é isso, ou está procurando saber como que se trata, qual é a causa, da onde vem aquela degeneração, aquele impacto que gera dor no quadril, fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar qual é a causa, qual é o tratamento, quais são as possibilidades para você melhorar a sua lesão, tá bom? Vou te explicar a raiz do problema. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, também sou profissional da medicina integrativa, ou seja, faço uma abordagem holística, global, para tratar tudo aquilo que o paciente está sentindo de sinal e sintoma. Só que de uma forma diferente, eu trabalho em cima da causa primária. Talvez você não saiba, mas existe sim uma única raiz que começa todo um mecanismo que no final vai ter uma lesão, como por exemplo no vídeo de hoje, uma alteração estrutural na articulação coxofemoral, conhecida no meio médico, né, nas doenças, nas patologias, como impacto femoroacetabular. A grande maioria das pessoas fica concentrada somente em tratar a lesão articular, óssea, a lesão mecânica, a degeneração, a inflamação, a perda da estrutura óssea. Mas não se pergunta por que aquele quadril ficou assim, por que não foi o outro quadril, ou se foi os dois, por que isso aconteceu, por que tem pessoas que têm impacto femoroacetabular e outras não têm. Todas as respostas eu vou tentar dar para vocês aqui nesse vídeo, então fica até o final que você vai gostar. Já aproveita, clica no botãozinho de curtir para eu saber se esse vídeo te ajudou ou não, se é uma coisa que você gosta ou não, senão eu troco conteúdo, obviamente. Compartilha com alguém da sua família, porque se você não tem impacto femoroacetabular, mas você tem algum familiar de 60 anos, 70 anos, possivelmente ele já vai ter esse tipo de lesão e ele vai saber como tratar ou pelo menos melhorar a sintomatologia dele, tá bom? E se você gosta tanto de seguir meu conteúdo, toda semana acompanha, se inscreve no canal, eu teria um prazer aí de ter você como nosso seguidor. Bom, quando eu criei esse conteúdo aqui para vocês, porque a gente obviamente eu escolho um tema, né pessoal? Eu escolho um tema e quero trazer algo bacana para vocês. Quando eu criei esse tema eu falei, cara, eu preciso explicar para eles de uma forma simples o que começa a degeneração de uma articulação. Vamos pegar a coxofemoral, vamos focar numa que eles conhecem, que é a articulação do quadril. Então, a articulação do quadril, formada pelo encaixe acetabular e a região da cabeça do fêmur e toda a região do fêmur, esse encaixe ele é muito justo. Então, aqui em relação ao osso e em relação a esse osso, imagina que o espaço é muito pequenininho. E ali dentro há uma riqueza de movimentos tridimensionais, de rotação, de translação, deslizamento, um monte de movimento, para que você caminhe, para que você faça os movimentos com o quadril, ok? Até aí eu tenho certeza que vocês sabem. Porém, o que vocês talvez não sabem, não entendem ainda, é que se você perde o controle dessa biomecânica, então se essa biomecânica ela não está funcionando direito, esse osso do quadril ele pode se chocar superior, anterior, inferior, fazer vários eixos e se chocar. No primeiro momento, você tem a cartilagem aqui e aqui, vai dar tudo certo, porque você vai ter um impacto na cartilagem. A cartilagem não tem inervação, então não vai gerar dor, tá? Também no primeiro momento não vai ter lesão inflamatória, não vai ter edema, não vai travar o seu quadril. Mas com o tempo, se você não tratar a causa que levou a essa perda da biomecânica, isso tudo vai acontecer. Aí você vai expor o osso que está debaixo daquela cartilagem, esse osso ele é altamente inervado, altamente irrigado, vai gerar edema, vai gerar inchaço, vai gerar inflamação, vai gerar dor, vai gerar limitação, bloqueio funcional, e aí a coisa começa a ficar um pouco mais séria, talvez você possa chegar numa cirurgia. Então, o segredo para que você não tenha o impacto femoroacetabular ou para que você cure o impacto femoroacetabular é ajustar a biomecânica na relação do acetábulo. O acetábulo está preso a um osso chamado ilíaco, né? Então, ele é um conjunto, ele é uma fusão de ossos ali, mas é um osso chamado ilíaco, que é esse osso aqui do quadril, esse osso aqui, esse que você toca aqui, esse é o ilíaco, certo? Ele tem a porção da crista ilíaca, do isquio, do pubis, né? Mas ele é um osso só, que é o ilíaco, ok? E a coxofemoral, que é a articulação do fêmur. Então você teria o fêmur e a coxofemoral, né? A articulação. Esse fêmur ele é livre, ele é muito livre. Ele está ligado ao joelho, ao tornozelo, enfim, mas ele é livre. Ele é a ponta mais móvel. Acompanha isso. Já o ilíaco, ele está mais rígido, ele está ligado a uma articulação, chamada articulação sacro-ilíaca, porque liga o sacro, que é a base da coluna, ao ilíaco. Então o sacro, que fica nessa região aqui, vocês conseguem ver no vídeo, nessa região aqui, aqui assim tem uma articulação que liga ao ilíaco, articulação sacro-ilíaca, ok? Isso é o básico que vocês precisam entender aí, tá? Então o impacto femoroacetabular acontece quando o ilíaco e o sacro não estão de uma forma adequada funcionando, a biomecânica dele está prejudicada, e com isso, músculos que se inserem no sacro e no ilíaco começam a trabalhar de uma forma disfuncional, de uma forma não normal, tracionando a coxa femoral, tracionando o fêmur em vetores não adequados.
Vamos dar um exemplo para vocês entenderem? Olha como vocês vão entender. Imagine que o meu quadril direito vai ser o problema. Vamos imaginar que o meu quadril direito vai ser o problema. Se eu tiver o meu ilíaco um pouquinho posterior e o meu sacro rodado um pouquinho para a direita, a tendência é que essa coxa femoral ela também não fique numa posição neutra. Olha como é que vai ficar. Quer ver? Vamos mostrar com a mão que você vai entender. O ilíaco foi para trás junto com o sacro. A tendência é que a coxa femoral ela faça uma rotação nesse sentido. Uma rotação no sentido medial, gerando impacto mais anterior e superior. Da mesma forma, se o meu ilíaco ele for em outro vetor, como o anterior e o sacro for junto, a coxa femoral vai fazer impacto em outra porção, posterior. Biomecanicamente, se o ilíaco não está móvel, ele não está na posição adequada e o sacro também não está bem, os músculos que se inserem no sacro, que são os músculos rotadores do quadril, o piriforme, o quadrante femoral, o gêmeo superior e inferior, eles não vão ter a contração adequada, a amplitude adequada, o arco de movimento adequado para movimentar essa coxa femoral, jogando ela numa posição ruim dentro do acetábulo, levando à síndrome do impacto. Vamos ser resumido então? Ilíaco e sacro numa posição ruim gera uma tensão ruim nos músculos pelvitrocantéricos, que ficam ao redor do trocante, são músculos pélvicos, pondo a coxa femoral, a articulação, numa posição ruim, que gera agressão óssea, a agressão cartilaginosa. Eu tenho certeza que você nunca viu isso num vídeo, meus queridos, porque poucas pessoas têm a paciência de explicar a biomecânica por trás de um desfecho como esse. E é o que eu estou tentando explicar para vocês. Então aproveita, já curte e compartilhe o vídeo, tá? Então isso é impacto femoroacetabular e essa é uma causa para vocês entenderem. A falha na biomecânica, coxa femoral, ilíaco, sacro, essas relações. Agora o que a maioria dos profissionais também não vai te contar é que não brota do nada, não é do nada que o ilíaco bloqueia. Não é do nada que o sacro bloqueia. E no quadro de hoje, como eu gosto de colocar para vocês uma causa que você nem imaginava, eu vou colocar aqui na mesa desse vídeo um caso que eu atendi recentemente. Atendi um paciente com degeneração coxofemoral, dores pelvitrocantéricas, o ilíaco bloqueado, o sacro bloqueado. Comecei a testar esse corpo inteiro e procurei qual era a causa dele. Porque não é a causa talvez sua, talvez do seu vizinho, do seu amigo. Existem várias possibilidades. E no diagnóstico nós identificamos um problema testicular. O testículo, o sacro escrotal. Esse paciente ele tinha um problema testicular, ele tinha alterações ligadas à função hormonal. O testículo é responsável por produzir 98% da testosterona do homem. Obviamente só tem no homem, né? Então quando ele tem algum problema testicular, como um trauma, uma cirurgia, uma vasectomia, né, que é uma cirurgia, varicoceles, algumas inflamações, teve alguma agressão no saco escrotal, ou mesmo tem algum problema hormonal mesmo, uma baixa testosterona, ele pode ter, por conta que a inervação do testículo ela é sacral, então o nervo que inerva o saco escrotal é sacral, sai do sacro, altera os músculos que se inervam ali, ou até mesmo por mecanismo protetivo. Depende do problema que você tem ali, por exemplo, uma hérnia inguinal ou algum problema no próprio testículo em si, na estrutura, o corpo ele bloqueia aquele movimento, ele impede aquele movimento, automaticamente alterando a função do sacro e do ilíaco e gerando um estresse na coxa femoral. É claro que eu trouxe para vocês, meus queridos, uma causa mais inusitada, não é a mais comum. Se você perguntar para mim, Murilo, então tá, a causa mais frequente de problema da coxa femoral, de síndrome de impacto, é um problema no testículo? Claro que não! É uma causa inusitada. Existem várias outras causas, mas a relação biomecânica que eu expliquei no início do vídeo é a mesma. Há um prejuízo do sacro, há um prejuízo do ilíaco, há um prejuízo da musculatura rotadora do quadril. Você tem que identificar da onde ela vem. Você precisa achar a torneira que está aberta para depois começar a secar o chão, ok? E para depois que o chão está seco, você ter certeza de que o piso não está danificado. O que quer dizer o piso danificado, doutor? As alterações estruturais, irreversíveis. A lesão que você tem na coxa femoral sua, a lesão óssea cartilaginosa, ela é irreversível. Você consegue desacelerar, você consegue desinflamar, você consegue melhorar. Mas dizer que o osso vai voltar, que a articulação vai voltar, que a cartilagem vai voltar, não volta. Quando no nível muito crítico, ela é cirúrgica. Então agora falando de tratamento. No caso desse paciente, eu identifiquei qual era a causa do testículo, tratei o eixo hormonal dele, claro, de uma forma correta, com nutrição, com suplementação, quando necessário reposição hormonal bioidêntica. Estou explicando aqui para vocês uma breve palha do tratamento dele, né? Tratei distúrbios ligados à parte hormonal dele toda, a síndrome estrogênica que ele tinha, tratei esse componente. E o testículo zerou.
Aí eu fui lá, liberei o quadril dele, com uma técnica manual eu libero o ilíaco, com uma técnica manual libero o sacro, libero as fáscias e músculos ao redor do sacro escrotal dele e automaticamente a musculatura profunda pelvitrocantérica volta a funcionar. Se ele não tiver danos graves estruturais, ele não vai mais ter dor, ele não vai ter mais queixa, ele não vai ter mais limitação, ele vai viver normal. Mesmo tendo lá na radiografia ou na ressonância algum grau de síndrome do impacto femoroacetabular, o IFA. Ok? Estão entendendo? A lesão estrutural é o último passo, meus queridos. Primeiro você acha a causa, depois o que agrava essa causa, depois você trata as sequelas funcionais, que é o bloqueio do ilíaco, do sacro, aquilo que eu acabei de explicar do tratamento. E por último você quantifica se aquele dano, aquele processo disfuncional, se ele gerou dano estrutural. E se esse dano estrutural ele é ou não cirúrgico, ele é ou não conservador o seu tratamento. Só existem duas formas de tratar o dano estrutural, cirúrgico ou conservador. Cirúrgico é operar, fazer uma prótese, uma raspagem, uma vídeo ali, enfim, operar. Em alguns casos é necessário. E em segundo momento, se não for esse fator, se não for cirúrgico, a gente já descartou isso, é conservador. Conservador, existem N técnicas, N, tá? Técnicas manuais, exercício, nutrição, suplementação intraarticular, né, endovenosa, intraarticular, N possibilidades. Então, Murilo, eu quero melhorar a degeneração na minha coxa femoral. Como que eu posso melhorar? Cara, suplementação anti-inflamatória, um ômega 3. Mudar a alimentação, retirar alimentos inflamatórios. Usar aminoácidos essenciais para regeneração da articulação. Praticar exercícios que devolvam mobilidade para o ilíaco e sacro. Né? Aqui embaixo, pessoal, não é meu objetivo vender isso, mas aqui embaixo no meu vídeo tem um linkzinho de um material nosso que eu dou para os meus pacientes, mas para vocês você vai pagar, obviamente, né? Você não é meu paciente, ou ainda não é, mas quer ser, mas enfim. Aqui embaixo tem um linkzinho que você clica, você baixa um videobook nosso, é um videobook. Ele é um material em PDF com 40 links de exercícios para a mobilidade da sacroiliaca, do sacro, da coxa femoral e tudo mais. Você consegue restabelecer a mobilidade. Óbvio, você está tratando a sequela, você não sabe qual é a sua causa. Por isso que se você não sabe qual é a sua causa, uma alternativa é você marcar uma consulta para eu te avaliar, né? Ou você descobre por conta própria, aí o caminho é seu. Mas saber a causa é garantia de sucesso. Tratar o sintoma é garantia de que o sintoma pode melhorar, mas não que a causa vai sumir e não que você vai ficar curado. E que você tem chance grande de ter recidiva, ou seja, voltar ao problema. Todos os meus pacientes eu trato a causa e se no final eles precisam de exercício, eu mando esse material, esse videobook, é cortesia para o meu paciente. Entendeu? Espero que você esteja acompanhando. Se você não está acompanhando, depois você manda uma dúvida lá no meu Instagram, vai lá no meu Instagram, nas caixinhas que eu abro lá, manda sua dúvida, eu respondo. Tem gente que me manda mensagem inbox, eu respondo. Às vezes é um pouco complicado. Por exemplo, aqui embaixo nos comentários, eu não consigo mais. São inúmeros comentários todos os dias. Eu devo passar de 50 já. Eu não consigo responder. Então, se você tem uma dúvida muito importante, manda no Instagram, manda na caixinha, eu faço questão de te responder, tá? Espero que vocês tenham entendido o que é síndrome do impacto. Espero que vocês tenham entendido que o problema está na relação sacroiliaca e coxofemoral, os músculos, e que existem causas como problemas pélvicos, problemas de órgãos, como o testículo, assim poderia ser o ovário, assim poderia ser o útero, assim poderia ser a bexiga, assim poderia ser qualquer coisa. Poderia ser N coisas. N coisas geram um problema biomecânico no quadril que vai levar a uma coxartrose, que vai levar a uma síndrome do impacto femoroacetabular, o IFA. Inúmeras coisas. O segredo está na achar a causa. Achou a causa, tratou ela, você se cura. Não achou a causa, você tratou só o sintoma, vai voltar. Cedo ou tarde vai voltar, você vai continuar com o problema. E o quanto antes você acha a causa, menor é o dano estrutural. Para tratar o dano estrutural, eu dei dicas no vídeo, tá bom? Para tratar o dano funcional, o nosso material aqui embaixo, o videobook completo, para mobilidade, resolve. Ah, Murilo, mas o meu caso é fraqueza. Tem um outro que é para fraqueza, tem um outro material que é para fraqueza. Compra os dois se você não quer. Tem até um preço promocional se você comprar os dois ali. Compra os dois. Mas o que eu quero que você entenda é, vá na causa. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês gostem dos vídeos aqui. Manda o joinha para eu saber se esse vídeo te ajudou e até o próximo vídeo da semana que vem. Um grande abraço.